Tá quente, então olho na tela, a gente vai mostrar aí para vocês, fãs de esportes, como é que está. Os nomes que agradam o rubro-negro para 2018, falamos neles muitas vezes já aqui nesse bate-bola-debate. Marlos Moreno, ele já tá certo, tá? Já chegou. Atacante, já chegou, já está no Rio de Janeiro, fez exames médicos, tudo certo com ele, tudo certo também com o Flamengo. Aí tem o Pablo Zagueiro, o Wallace Volante, que também está mais próximo agora de voltar ao Brasil, e o primeiro time seria o Flamengo, e o Wagner Love, atacante que está tentando também a sua liberação lá do time da Turquia para voltar para o Brasil, e também seria para o Flamengo. O Wagner Love, Marcela, não sei se prometeu é a palavra certa, mas o Wagner Love afirmou ao Flamengo que vai conseguir a rescisão do contrato com os turcos. Pois é, eu vi uma matéria hoje que ele está com dois meses de salários atrasados. Ou seja, fica mais fácil quando isso acontece, né? De conseguir essa liberação. É possível que a convicção dele ou a confiança dele tenha a ver com isso, e é possível também que a confiança dele tenha a ver com o fato de todo o retorno que ele deu pro clube. Mas... olha que esquisito. Esse mesmo Alanyaspor já recusou proposta do Galatasaray por ele, proposta boa. E esse Alanyaspor, que briga para não cair, vem numa sequência horrorosa e tem no Wagner Love seu principal jogador. Qual vai ser a moral do presidente careca de cabelo branco, como vocês gostaram na semana passada, de anunciar, estou perdendo o meu principal jogador? De graça, tá? Acertamos a rescisão do contrato. Então, mas há otimismo no Flamengo, porque já existe um acordo verbal entre Flamengo e Wagner Love, e o Wagner foi à Turquia, de volta das férias, com o seu advogado, não foi nem com o empresário, foi com um advogado, para tratar da rescisão contratual. Pois é. O que vocês acham? Acho que deve ser difícil achar o Wagner Love para receber o pagamento. Deve falar, não, quero pagar você, Wagner. Não. Ele sai correndo. Volta aqui, senhora. Ele tá assim, acho que deve ser difícil achar. Deve ser 2 meses que o Wagner Love evita o recebimento. O modo de agir do Wagner Love já é o que a gente falou no começo, é uma minissérie já, né? Com várias temporadas. Em algum momento ele vai se acertar com um clube, mas ainda sem conversar com o seu clube de origem, e aí vai voltar para tentar resolver. Teve aquela situação quando o Flamengo fez aquela loucura, comprou o Love, depois o CSKA veio cobrar a dívida e o Flamengo falou, não, pode levar de volta e tal. Aconteceu isso, né? Então, vamos ver. Acho que não tem nenhuma dúvida de que seria uma contratação excelente. O Flamengo precisa muito do 9, do Love, do 9. Precisa muito, muito mesmo. Como está a história do Pablo, hein, Nicola? Tava perguntando isso para uma pessoa lá do Flamengo. Porque deu uma esfriada, né? Ele não se fala mais no assunto. Ele voltou à França, está participando da intertemporada do Bordeaux. Então, até tendo alguma novidade, eu até trago para o fã do esporte. Mas ele publicou mais fotos com muita satisfação de estar trabalhando? Né? Com pouco. Mas as negociações do Flamengo, elas têm se tornado verdadeiras novelas, né, Marcela? E bem lentas, bem graduais. Até contrasta com toda a saúde financeira que o Flamengo tem demonstrado. É curioso, porque o Flamengo pode se dar o luxo de pagar grandes salários, mas o Flamengo tem pouco recurso para contratar o jogador. E se você for ver a quantidade de atletas que já saíram, era de se imaginar que o fluxo de caixa tivesse dado uma facilitada. Foram embora, por exemplo, o Conca, o Gabriel, o Márcio Araújo, jogadores que tinham um custo. A gente está falando de salários que superam os R$800 mil por mês, né? Ainda assim, o Flamengo vai de maneira bem lenta e gradual na busca por reforços. O Marlos Moreno é o primeiro reforço. E aí, hoje, a gente deve ter novidades sobre o Wallace, tá? Jogador que foi revelado no Grêmio, foi comprado pelo Hamburgo. Ano passado, né? Isso, foi comprado em janeiro do ano passado. O Hamburgo, na semana passada a gente contou que um representante brasileiro foi a Hamburgo para tratar do assunto. Houve uma reunião na quinta-feira, só que o Hamburgo jogou em Augsburg, bem distante de Hamburgo, durante o fim de semana. Então, hoje, na volta do time à cidade, haverá um encontro para definir a situação. O que se trabalha é um empréstimo de 18 meses para que o Hamburgo libere o jogador por 18 meses, mediante pagamento de um valor por esse empréstimo, e aí vai caber a ele decidir entre Flamengo e Atlético. Esse emissário que foi a Hamburgo me contou no sábado à noite que o Wallace quer jogar no Flamengo. Então, se a palavra final for dele, e é o que tudo indica será, o Wallace vai ser jogador do Flamengo.
Resta saber confirmar o valor desse empréstimo e os 18 meses. E aí seria uma super contratação, hein, para o Flamengo, Wallace, se conseguir mesmo essa liberação do Hamburgo. Aí o Marlos Moreno, então, é o primeiro reforço para a temporada 2018. O Pablo está nessa situação e o Wagner Love, mais uma novela para a gente ver em mais uma temporada desse final de ano. O Rômulo tem até arrepios quando ouve fala, né? novela Love, né? Mas já estou acostumado, viu, Breila? Já tá, né? Já teve momentos de muita Muitos tensão capítulos. com custo-benefício Guerreiro, também é uma coisa que eu fico Se me você fosse arrepiado. roteirista, Rômulo, descreve o final da novela Love. Eu não aguento mais o Wagner Love, há 10 anos Ele vai eu falar vejo essa assim, história. olha, pessoal, não consegui a liberação, então eu vou ficar por aqui na Eu acho uma figura muito bizarra, sinceramente, o Wagner Love. Nanes, tem esse na China. Figura bizarra. Essa postura dele, é uma década que ele tem essa postura de vai para a Europa e fica conversando, fica facinho, né? Se permitindo ao jogo de sedução de clubes brasileiros que buscam ele como cara viável. E realmente ele é um jogador que, há alguns anos principalmente, ele sobrava como destaque ofensivo em qualquer time brasileiro. Não só pelo fator de artilheiro, mas também pela mobilidade, né? O deslocamento dele, um cara que sempre chamou atenção, ainda mais para consumo doméstico. Mas essa postura dele, sempre ir para a Europa e a cada temporada vem a notícia de possibilidade de retorno dele, e ele já conversar com o clube, mas sem, de forma sincera, falar com o seu empregador, é algo que é recorrente. Então, para mim, é uma figura bem bizarra nesse sentido, Wagner Love. Quem é indispensável nesse time do Flamengo, desses jogadores, além do Marlos Moreno, que já está mesmo no Flamengo? Acho que qualquer um dos três aí Se você tivesse que escolher. Qualquer um dos três chega e joga, velho. É que acho que a necessidade maior do Flamengo hoje é o 9. Até pela incerteza sobre o Guerreiro, que, aliás, contrato suspenso até exatamente. Contrato suspenso. definição do julgamento. Lembra que a gente estava falando sobre isso? Eu falei, será que não dava para o Flamengo encontrar alguma forma de não pagar? E vocês falavam que não existia essa forma. Que não existia nenhuma maneira. A gente falou nada, não. Você está um pouco acusatória demais hoje. hoje. Foi o Nicola que falou. Então, ótimo. Agora sim. Deu nome, Agora deu melhorou. nome. Agora melhorou um pouco. Foi o Nicola que falou. Nicola, você disse que não existia possibilidade e aí o Flamengo encontrou uma brecha na lei. Eu acho que eu disse na que cara não dá, do Nicola eu agora, acho o que eu novo disse que quadro. não dá para reduzir o salário dele. E não dá. Você tem um salário de 900 mil, você não consegue reduzir o salário. O que o Flamengo fez foi suspender o salário dele com a concordância, Melhor ainda, né? com a concordância do Guerreiro. Ó, Guerreiro, você não tá jogando, a gente não teve nada a ver com o teu doping ou com o teu falso Sim, doping tá com no a Peru. seleção. Então, a gente está sendo punido por não ter, sem qualquer responsabilidade. Vamos suspender, é como se o contrato... Usou um artigo da Lei Pelé. Isso. Sim. Então, o contrato foi suspenso, acho absolutamente justo e natural. E é mais uma folga para o fluxo de caixa do Flamengo. Então, o Nicola tinha falado que não podia reduzir. Isso. Tá. As luvas, elas continuam sendo pagas, né? Porque a luva faz parte do contrato do jogador com o clube, que não está sendo pago, As então, luvas é o são um salário. parcelamento de um bônus pela assinatura Pela do contrato. assinatura do contrato, exatamente. Aí o que não está sendo pago é o salário. É super justo. E o próprio Guerreiro falou, não, acho justo, acho que tem que ser assim Só mesmo. voltava lá, não, eu não posso nem ir aí, mas me paga, por favor. O que eu acho questionável nesse caso, ainda mais envolvendo um doping, é que ainda está em fase de recurso. E o fato de um clube interromper o pagamento de salários, se a gente imaginar que o Guerreiro tivesse sido julgado por uma questão de droga social, tivesse feito algum uso, algo que ele negou e pelos exames, pela avaliação do tribunal, foi isso que aconteceu, uma contaminação acidental. É muito devastador para o jogador. Além da punição de não poder exercer a profissão, de não poder jogar, ele deixa de receber salários enquanto ainda responde ao processo. Acho que isso, a FIFA precisa encontrar uma solução melhor para tratar desse tipo de caso, que até mesmo num caso de doping, em que a pessoa tem de ser punida, cumprir a suspensão, é preciso ser feito com cuidado também para não devastar completamente a carreira, ainda mais um caso de doping. Primeiro caso, a pessoa que nunca tinha sido envolvida nesse tipo de coisa. Acho que para o Guerreiro esse é um momento muito duro. Por sorte, ele conseguiu reverter a pena, vai jogar a Copa do Mundo, mas além de não poder jogar futebol, não recebe salários. Então é claro que para o torcedor é muito conveniente. Ainda bem, não estamos pagando salário para esse cara. Mas para o atleta isso pode ser muito devastador. E uma punição de doping é capaz de acabar com a vida de uma pessoa. A gente vê o caso do Jobson, por exemplo. É que no caso do Guerreiro, e eu acho que deixa uma coisa ainda que faz a torcida estar ao lado dessa suspensão, é que não foi com o Flamengo.
Ele estava com a seleção do Peru. Então, assim, ele já sai do Flamengo para ir defender a seleção. Tem toda aquela questão do, mas o Guerreiro tem toda a situação e todo o pensamento ligado na seleção do Peru. E aí ele vai com a seleção do Peru, lá que acontece o caso, ou seja, o Flamengo realmente não tinha nada a ver com essa história. Agora, eu acho que mais absurdo do que não pagar o salário e ter essa brecha de suspender é não poder entrar para treinar. Eu acho que aí é um absurdo. É humilhante. Porque aí você não consegue exercer absolutamente nada da sua profissão. Você não consegue entrar, nem que seja em outro horário. Não pode ter contato com outros jogadores. Tudo bem, então vai em outro horário. Agora, você não poder utilizar as instalações do seu clube, onde você é empregado, para treinar, e você precisa treinar para você continuar sendo um bom jogador, aí é um absurdo. É uma pena que não é reformadora. Simplesmente deixa o jogador no limbo, não contribui em nada para o combate ao doping. Marginaliza, né, praticamente. Marginaliza o jogador. E a grande questão é, vários jogadores já tiveram um problema com o uso de drogas. Essa é uma questão séria que a FIFA poderia aproveitar esse caso do Guerreiro, que não foi um caso de uso de drogas, mas levantou a discussão para rever medidas mesmo. Acho que não é uma situação confortável para o jogador. E o Guerreiro, caso estivesse recebendo salário, não estaria recebendo feliz. O cara não pode jogar. É um atacante, depende de gols. Está marginalizado dessa forma, como o Rômulo falou, eu não vejo como uma medida justa. Ainda mais porque o processo ainda está em curso. Está em fase de recurso, não vejo como uma medida razoável, mas o Flamengo está cumprindo a lei, de fato, não comete nada de ilegal. E entrou em acordo com o jogador, não foi simplesmente chegou lá, prometeu, não vou pagar, acabou. Sim. Foi lá, conversou com o jogador, teve toda uma história, e aí o jogador também concordou, e aí eles chegaram a esse acordo, ou seja, está tudo tranquilo entre clube e jogador de futebol. É importante que a gente também fale isso. Em 2014, e aí por um caso sim de droga social, né? O Chelsea rescindiu o contrato do Adrian Mutu, atacante romeno, e o processou ainda. E ganhou na justiça o direito de ser indenizado em milhões lá por ele. Depois o caso rodou por anos aí, mas aí era um caso diferente, né? O caso do Guerreiro foi no máximo de negligência, né? Até por isso que a tentativa ainda de extinguir a pena por completo. Mas a gente já teve caso no futebol em que o caso virou litigioso entre clube e jogador. Sim, e aí foi o pior é quando acontece como a gente citou aqui, que o jogador simplesmente se perde. E aí larga o futebol, larga a família, e aí quando a gente fala em marginalizar uma pessoa, aí vai no sentido mesmo literal da palavra, né? Porque é muito complicado quando isso acontece.